Você já ouviu falar sobre Bitcoin? Uma moeda virtual, digital, e que muita gente está ganhando dinheiro com ela, e você fica se perguntando, cara, não tenho nem ideia do que é isso. Você é essa pessoa? Então esse vídeo vai ser para você, porque os primeiros passos sobre esse mundo virtual você vai aprender aqui agora. Beleza, galera? Tudo jóia? Tudo tranquilo? A primeira coisa que eu preciso mencionar para vocês é que esse vídeo não é recomendação de compra, é apenas um vídeo informativo e educativo para que vocês entendam sobre Bitcoin. Fechou? Combinado? Se você não entende o que é Bitcoin, não sabe o que ele vem a ser, esse vídeo é para você. E para aquela pessoa que você também sabe que não entende nada de Bitcoin. Mas para eu falar sobre Bitcoin, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Em 2008, não sei se vocês lembram, tinha uma crise no mundo. Essa crise foi gerada basicamente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos começou a ter um tipo de investimento relacionado a casas. Então eram as hipotecas que eram feitas para as pessoas que não tinham muitas condições, às vezes, de arcar com esse pagamento. E é chamada de subprime. Não vou entrar muito no mérito, depois eu até faço um vídeo sobre isso, mas o que vocês precisam saber era assim, o banco emprestava dinheiro para quem não tinha condição de pagar. E de repente isso começou a quebrar, porque todo mundo dizia que esse investimento era um investimento legal. Houve uma bolha no mercado imobiliário, muito caro, e aí as empresas começaram a quebrar de modo geral nos Estados Unidos. A maior empresa e o maior exemplo disso chama Lehman Brothers. Esse Lehman Brothers, ele faliu, e era um gigantesco banco de investimento que existia nos Estados Unidos. Só não faliram outros bancos, outras seguradoras, porque os Estados Unidos começou a intervir e colocar dinheiro. Colocou dinheiro pra caramba no mercado naquela época. E isso fez com que aumentasse a inflação, correu esse poder de compra das pessoas, e a galera começou a meio que falar assim, pô, que crise é essa? Essa crise foi gerada um pouquinho por causa do governo. Neste mesmo momento, em 2008, aparece nos fóruns virtuais um cara chamado Satoshi Nakamoto. Ele começa a falar, galera, eu tô querendo criar uma moeda virtual, tal, e começou a conversar sobre isso. Ele era até ríspido. Às vezes as pessoas falavam assim, o que você tá querendo criar? Ele, mano, se você não sabe o que eu quero criar, nem conversa comigo, porque eu tô cheio de coisa pra fazer. Beleza? Esse cara, Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se é uma pessoa ou se são várias pessoas. Ele não se identificou até hoje. Pode ser que um dia ele apareça, mas até hoje não se sabe quem é Satoshi Nakamoto. Mas esse era o nome que ele utilizava na internet. Depois disso, esse cara, Satoshi Nakamoto, ou esses caras, ou essas pessoas, eles manjavam muito de matemática, muito de sistema financeiro, muito de economia, muito de programação. E no dia 31 de outubro de 2008, ele lança o white paper do Bitcoin. O white paper era usado muito no marketing, ainda é usado, para mencionar o que vem a ser e quais serão os objetivos, como é que vai funcionar uma campanha publicitária. E ele trouxe isso para o Bitcoin. Nesse white paper, dizem que é o white paper que mudou o mundo, ele diz como é que vai funcionar o Bitcoin, beleza? E como é que se chamava esse manifesto, esse white paper? Chamava assim, Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Você deve estar se perguntando, peer-to-peer? Mas daqui a pouco eu te explico o que é peer-to-peer, beleza? Dia 31 de outubro de 2008, recapitulando, ele lança o Bitcoin White Paper. Só que ele não consegue lançar o Bitcoin ainda. Ele fala, ó, vou fazer e começa a fazer, a gerar esse Bitcoin. No dia 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de mineração do Bitcoin é lançado pelo Satoshi Nakamoto, chamado Gênesis. Olha para esse bloco agora. Olha no cantinho, nessa parte sublinhada. Você tá vendo? O Satoshi, na sua genialidade, ele coloca um texto lá dentro. E esse texto é numa reportagem do jornal The Time, do dia 3 de janeiro de 2009. Eu vou até ler o título para vocês, depois eu traduzo, beleza? Diz assim, Chancellor on brink of second bailout for banks. O que quer dizer? Lembra que a gente estava na crise? Continua na crise. E o chanceler Alistair Darling, ele menciona que há talvez a necessidade de se ofertar mais dinheiro aos bancos, porque eles estão ainda com iminência de quebrar. E isso aconteceu um ano depois. Mas ele já dizia, naquele white paper dele, que essa emissão descontrolada de dinheiro pelo governo poderia ser uma grande causa de problema. Beleza, dia 3 de janeiro de 2009. Dia 10 de janeiro de 2009, um cara chamado Hal Finney, ele coloca no Twitter, Running Bitcoin, como está escrito aqui agora. Por quê? Porque ele foi um entusiasta
do sistema do Bitcoin e falou: eu quero te ajudar nessa parada, mano. Vamos lá, Satoshi, vou te ajudar. E aí o Ralph Finney começou a ajudar a minerar o Bitcoin. Minerar é basicamente o quê? Minerar é você resolver complexas questões matemáticas para validar as transações. De uma forma bem simples é isso. Em outro vídeo eu explico bem o que vem a ser a mineração de Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda. Hoje eu só quero falar sobre Bitcoin. No dia 10 de janeiro ele fez isso no Twitter e começou a gerar. O Satoshi, em retribuição ao Ralph Finney, mandou para ele 10 Bitcoins, que foi em tese a primeira transação de Bitcoin realizada entre pessoa a pessoa, que é o peer-to-peer. Peer-to-peer significa o quê? Pessoa a pessoa. Ou seja, eu não preciso de intermediário para fazer essa transação, basta eu e você. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo sobre isso. Em 2014, e agora um fato interessante, Ralph Finney falece. Não o fato dele falecer, o fato que aconteceu pós-falecimento. Dizem, e se você pesquisar na internet você vai achar isso mesmo, que quando ele faleceu, foram removidos seu sangue e seus fluidos corporais e injetado uma substância dentro do seu organismo. Foi congelado através de nitrogênio líquido e câmara fria a quase menos 200 graus Celsius. Frio pra caramba, né? Porque, segundo essas reportagens, quando tiver uma forma de ressuscitação, vão ressuscitar o Ralph Finney. Meio macabro, né? Mas a gente está percebendo que com a tecnologia isso talvez tende a acontecer. Te expliquei essa breve historinha sobre o Bitcoin. Agora eu preciso te dizer o que é o Bitcoin. Ela é descentralizada e ela te protege contra a inflação, basicamente. Então, por quê? Ela é uma moeda. Ela é uma moeda bonitona, ela é um meio de pagamento. E aí você deve estar perguntando, como assim meio de pagamento? Vamos imaginar que você vai comprar um coco lá no seu Zé, ou uma pamonha. Aí você vai lá no seu Zé e fala: seu Zé, quero uma pamonha. Aí o seu Zé diz assim: tá bom, te entrega a pamonha. Você fala assim: vou pagar ela em Bitcoin. O seu Zé olha e fala: o quê? Entendi não, senhor. Aí fala assim: quero pagar a pamonha que eu comprei em Bitcoin. Ele: uai, senhor, não tem isso não, só aceito real nem cartão. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar em dinheiro. Mas imaginemos que o seu Zé aceitasse Bitcoin. Como uma pessoa aceita cartão de crédito? Aí você vai e paga para ele a pamonha através do Bitcoin. Você não precisa disso, porque ele é descentralizado, você não precisa disso de um banco intermediário, uma corretora intermediária, e não tem um governo determinando como vai ser as regras, porque as regras do Bitcoin foi estabelecida lá naquele white paper que eu te mencionei. Lá tá todas as regras do Bitcoin e não vão ser alteradas. Então é um meio de pagamento, ele é uma moeda, ele te protege contra a inflação. Por quê? Porque os governos, eles tendem a imprimir dinheiro para circular na economia, fazer com que a economia fomente ou alguma coisa do gênero. Mas a contrapartida disso é que é uma inflação, que é a perda do seu poder de compra. Você vai no supermercado comprar um negócio por R$5, de repente passa um tempo, você vai lá, tá R$7. Isso é a perda do poder de compra. Você não compra o mesmo produto com o mesmo valor. E o Bitcoin, como ele tem um número máximo estabelecido, não vai ser gerados novos Bitcoins. Então isso te protege contra a inflação. E aí você deve estar se perguntando, mas e aí? Essa transação, em 22 de maio de 2010, foi feita uma transação com bitcoins. Ainda não tinha muita noção dos valores, de quanto custaria um bitcoin, porque era muito novo. Imagina, uma moeda nova, surgida do nada, digital. As pessoas não conheciam muito bem. O cara que tinha essas quantidades absurdas de moeda, imagina que hoje cada moeda vale aproximadamente R$250 mil. Na época não valia nada. Aí você pode se perguntar assim, mas o cara é louco. Não, não é louco. O cara queria fazer com que girasse os bitcoins. Ele foi comprar uma pizza e ele falou assim: ó, eu quero te pagar a pizza em bitcoin. O pizzaiolo lá, o dono da pizzaria, falou assim: cara, não sei nem o que é isso. Falou assim: cara, então, não tem muito um valor ainda estabelecido para esse negócio. Mas eu quero fazer essa troca com você. Te dou bitcoins, você me dá pizzas. Estabeleceram 10 mil bitcoins por 2 pizzas, que é chamado Bitcoin Pizza Day. Imagina, em 2010, 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Bitcoin vale hoje 250 mil. E fica tranquilo, provavelmente esse cara que deu 10 mil bitcoins em 2 pizzas tem muito bitcoin. A gente é que queria bitcoin, né? E não temos. Aí você deve estar se perguntando: mas me explica melhor esse negócio de bitcoin. Fechou. Terão no mundo somente 21 milhões de moedas de bitcoin. Somente isso. Depois que tiver 21 milhões de moedas no mundo, não mais surgirão novas moedas. Essas moedas
acabarão de ser mineradas ou criadas em 2140. Neste ano, não mais se gerará novas bitcoins porque chegou-se ao número de 21 milhões. Aí você deve estar se perguntando assim, mas só 21 milhões? Será que é suficiente? Os centavos do Bitcoin, que foi carinhosamente chamado de Satoshi por causa do seu criador, não é igual ao nosso real, que 99 centavos viram real. Então imagina, você tem que ter 100 milhões de Satoshis para ter, na verdade, um Bitcoin. É muito. Então fica tranquilo. E como é que funciona isso? Funciona assim. No início dos tempos do Bitcoin, não no início dos tempos, no início do Bitcoin, a cada 10 minutos se fechava uma tecnologia que criaram para dar validade e criar o Bitcoin, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas a cada 10 minutos fechava e criava-se no mundo 50 Bitcoins. Esses 50 Bitcoins eram criados a cada 10 minutos. Depois de 4 anos acontece o choque de validação. O que é choque de validação? É quando esse montante de Bitcoin cai pela metade. Ou seja, no começo, a cada 10 minutos, fechava-se um bloco e criava-se 50 Bitcoins. Depois desses 4 anos, a cada 10 minutos que passa, cria-se 25 Bitcoins. E depois de 4 anos, cai de novo. E aí você deve estar se perguntando, e hoje? Hoje, a cada 10 minutos, cria-se 6,25 Bitcoins. E isso vai sendo dividido pela metade, até chegar em 2140, em que 21 milhões de bitcoins serão criados. Show? E agora eu vou entrar em outro tópico, que é o blockchain, que ele foi criado juntamente com o Bitcoin. O que é um blockchain? Blockchain, na verdade, é um livro caixa. Eu vou também fazer um vídeo específico sobre blockchain de Bitcoin e blockchain das outras criptomoedas. O que você precisa entender? É o que eu estou falando de Bitcoin. Cada moeda digital tem seu próprio blockchain com suas próprias regras. Neste caso é blockchain Bitcoin. E rapidinho, cada 10 minutos fecha. É um livro caixa que estabelece basicamente quanto de Bitcoin, a data, quem recebe e quem paga. Cada 10 minutos esse bloco fecha e abre-se um novo. Por isso que é bloco, como se fosse correntes em bloco. O elo da corrente em bloco, imagina assim. E um negócio que é tão top, que não tem fraude. Não teve fraude até hoje nesse sistema de blockchain. Ele é tão surreal que ele está sendo utilizado para milhares de coisas. Mas outro dia eu falo com você sobre isso. Você deve estar se perguntando assim, mas Marcelo, você acha que o Bitcoin vai ser uma moeda para o futuro? Sinceramente, eu não sei te dizer se o Bitcoin vai ser a moeda do futuro. O que eu percebo é que o Bitcoin tem muitas boas características para se manter para o futuro. Essa parte que eu comentei de proteção para a inflação, você pode falar assim, mas oscila demais. Sim, apesar de ser uma moeda muito valorizada, ela ainda é uma moeda nova. 2140 vai terminar de minerar ela. Nós temos hoje 12, 13 anos só de Bitcoin. Então vai ter muito que desenrolar pela frente, muito que maturar esse mercado. Está no comecinho ainda. Mas em tese ele te protege da inflação porque ele vai ter um número limitado de edições de Bitcoin, de moedas de Bitcoin. E aí você pergunta assim, Marcelo, mas será que vale? Olha, não sei, mas vou te trazer um ponto para reflexão, tá bom? Com a Covid, o governo dos Estados Unidos emitiu muito dinheiro. E para lá, no ano de 2021, teve uma inflação de cerca de 7%. Que pra gente, brasileiro, vamos ser bem franco, fala assim, é que é bom 7%, mas para eles, os americanos, 7% é coisa demais. Um outro dado interessante, só para ilustrar para você como é que o governo emite moeda a rodo. Imagina a quantidade de reais que existe no Brasil, certo? É esse bolo. Para você ter uma ideia, 35% deste bolo foi criado em 2020 e 2021, em um pedaço de 2021. Todo o dinheiro criado por nós, governo brasileiro, por nós, Brasil, de 94 até hoje, basicamente 2022, 35% dele foi criado em um ano. E aí você fala assim, meu Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro que o governo inundou o mercado. E mais, 65% foi criado nos últimos 12 anos. Entendeu? É muita grana. O governo emite dinheiro demais. Então esse é o ponto de reflexão que eu vou falar para vocês. O governo de um lado está emitindo muito dinheiro e o Bitcoin de outro tem uma quantidade escassa de moeda a ser emitida. Cabe a você agora pensar se vale a pena ou não investir, mas cuidado. Estude mais, se aprofunde mais. Esse é um vídeo apenas para que você comece a entender
como é que funciona esse mundo do Bitcoin, beleza? Se você gostou, curta aí o vídeo. Pense em compartilhar com aquele seu amigo que também não entende o que é Bitcoin, chama ele de Bitcoin, Bit sei lá o que. Manda pra ele. Pense na possibilidade também de se inscrever no canal. E por fim, ative o sininho da notificação para te avisar de novos vídeos, beleza? Obrigado, espero que tenha gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.